RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Os livros agora, na sua maioria, são comprados e lidos conforme a tendência ditada por alguém em alguma rede social. Antes de toda a hype gerada pelas redes, as pessoas costumavam ir até às livrarias e investir tempo em pesquisar qual seria a melhor leitura da vez. Assim como também iam aos lançamentos dos seus escritores favoritos e com sorte ainda ganhavam um autógrafo. Isso ainda acontece? Sim, mas hoje em dia as coisas parece que levaram uma volta e as redes tornaram-se a melhor publicidade boca a boca que existe. Mas para discorrer um pouco mais sobre o assunto, eu tenho comigo a Noemi Nicoletti. Ela que é autora de romances e contos, formada em jornalismo e teologia. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Noemi, a forma como nós hoje em dia compramos os livros mudou muito ao longo dos anos. Antigamente haveria quem fosse mais a uma livraria à procura de um livro para ler, só que hoje em dia é mais fácil pesquisar pelo livro que se quer, pelo site e encomendar para casa. Quando começaste a tornar-te uma leitora assídua, o que é que te dava mais gosto em fazer? Ir a uma livraria ou ficar à espera que alguém te indicasse um livro? Na verdade, eu fui me tornar uma leitora assídua através de uma biblioteca de igreja, né? Eu não sei se é uma coisa que hoje em dia é muito comum, mas na época nós tínhamos bastante. E só que não tinha todos os livros que eu gostaria naquela biblioteca. E por sorte, ou graças a Deus, no caminho para minha escola, a pé, eu passava diante de uma livraria cristã. E aí todos os dias eu ficava de olho na vitrine ali, querendo ver os lançamentos. Era assim que eu ficava sabendo os lançamentos. Eu olhava a vitrine no caminho para a escola. E quando nós mudamos de cidade, nós fomos morar perto de um centro comercial que também tinha uma livraria. E para o Brasil isso é um pouco difícil, assim, não é toda cidade que tem livraria, e era bem pertinho. Então eu ia todos os dias lá olhar os livros, e naquela época o livro era bastante caro. Então era assim, para mim era um sonho, era um item de luxo, mas eu ficava ali sonhando com aquelas histórias. Mas indicação de pessoas era difícil, porque no meu círculo de amizades eu não conhecia ninguém que fosse um leitor. Então, meus pais eram leitores, mas as temáticas que interessavam a eles não eram exatamente as temáticas que interessavam a mim como uma pré-adolescente, adolescente. Então, era difícil, era realmente só fuçando na livraria e vendo o que que interessava. Pois, e nota-se uma grande diferença de hoje em dia, porque com as redes sociais e também com o aparecimento deste novo termo, né, de influencers, que há influencers para cada tribo, vamos dizer assim, a Uhum. publicidade aos escritores e aos seus livros mudou bastante, até Mudou, mesmo com para certeza. melhorar, até mesmo para melhorar. Só que eu Verdade. penso que a internet tornou-se então o melhor lugar para a publicidade boca a boca, porque essa nunca falha. Mas como é que tu olhas para tudo isto, sendo que tu usas muito da internet para fazeres os teus livros conhecidos e também para te aproximares dos leitores? As redes sociais elas trouxeram grandes vantagens mas também grandes desvantagens, naturalmente, né? Para começar com a parte ruim é que nós sabemos que as redes sociais elas são lugares de alguma forma altamente insalubres, né? O lugar onde as pessoas têm uma facilidade muito grande de mostrar o pior lado delas nos comentários, ou então nas postagens o seu lado mais fabricado, mais falso, né? Não autêntico. É um lugar que nós sabemos que as redes sociais trabalham ativamente para transformar o consumo em um vício. Tem causado problemas de saúde mental, problemas cognitivos, de memória, depressão, ansiedade, e tudo mais. Então, tem toda essa questão por trás das redes sociais que nós temos que nos atentar, né? E também o fato de que os próprios algoritmos eles te conduzem a uma câmara de eco, né? Que você vai se alimentando as próprias ideias e não tem espaço, então, para vozes dissidentes, para um pensamento crítico. E isso pode ser muito perigoso. Então, tendo tudo isso em vista, às vezes dá vontade de apagar as redes sociais, fugir para as montanhas, vamos dizer assim. Mas, especialmente para nós cristãos, eu acho que esse não é o caminho, né? O nosso caminho nunca foi fugir dos lugares insalubres, mas sim ir para esses lugares de uma forma consciente, com sabedoria, para trazer luz, para trazer cura, para fazer de forma diferente do que os outros fazem, né? E não simplesmente lançar as traças, façam o que quiserem, mas ali é a nossa, vamos dizer. Antigamente, na época de Paulo, né, ele tinha o Areópago lá, o mercado, a praça do mercado, onde as pessoas se encontravam para discutir, para conversar, para fomentar opiniões. E era para lá que Paulo
ia, né? Então nós também, nós temos esse chamado de ir para esse lugar onde está tendo as discussões, onde estão sendo gerados debates e trazer ali a nossa luz e também os nossos livros, né? A literatura ali é um espaço. Então eu falei muito de desvantagem, mas, por exemplo, provavelmente nós não estaríamos tendo essa conversa aqui neste momento se não fossem as redes sociais, né? Onde que nós nos encontramos? Então é esse tipo de alcance que não existia na época. E eu provavelmente não teria sido publicada pela Thomas Nelson Brasil se não fosse pelas redes sociais, porque eu não estou no Brasil. Então, antigamente, a forma de divulgação principal, o autor tinha que ir em todos os eventos, nas livrarias, nas escolas, nas igrejas, para divulgar o seu trabalho. E hoje em dia nós temos, principalmente depois da pandemia, começou a ser gerado esse movimento de ser uma divulgação mais online. Então, essa oportunidade tem sido dada também. E alguma vez sentiste que estavas demasiado exposta ou que não era este o meio que tu querias fazer a tua escrita conhecida? Eu pergunto isto porquê? Porque me dá sempre a sensação, e eu posso estar errada, de que qualquer escritor acaba por querer, se puder, fugir mais, refugiar-se mais noutro canto, isolar-se um pouquinho mais e não ter a sua imagem tão evidente. Até Hum. porque eu lembro-me quando era mais nova. Quando eu li algum livro, a primeira coisa que eu fazia era ir até à última, ir até à contracapa, mas agora esqueci-me o nome, que não é a contracapa, A é orelha? a orelha, isso, que fica no finalzinho, e ver a cara da pessoa. Normalmente ou está no início ou está no fim, mas eu lembro-me de ir logo ver, preciso saber Sim, como é que é esta pessoa, para eu não imaginar o autor à minha sim. maneira. Como é que foi, ou como é que é para ti? Chega um momento que realmente a gente começa a pensar muito na exposição, dependendo do público que chega, né, a quantidade de pessoas, o tipo de mensagens que a gente tem recebido, que a gente começa a refletir, especialmente na nossa cultura de cancelamento, vamos dizer assim, que alguma coisa que você fale que pode ser interpretada de forma errada, ou que não gostaram de alguma coisa naquilo que você escreveu, isso pode gerar um grande burburinho. E quando você pensa que isso não só afeta você, mas afeta seus familiares, seus filhos, seu marido, existe uma reflexão em relação a isso, né? Eu parei de expor como eu expunha antigamente muito os meus filhos, porque eu enxergava, eu já tinha as minhas redes sociais antes de me tornar escritora, antes de me ver como escritora, eu já tinha as redes sociais. Então aqueles eram meus perfis pessoais, era onde eu colocava as coisas da minha família, as coisas que me interessavam. Na época nunca passou pela minha cabeça questões de algoritmo e temas e público-alvo, era simplesmente a minha vida ali e aquilo que queimava no meu coração. Às vezes eram coisas temáticas, mas muita coisa era da minha família mesmo. Então, claro que comecei a refletir sobre aquilo que eu falo, especialmente também depois de ser publicada por uma editora como a Thomas Nelson, eu percebi que a visão de algumas pessoas mudou a meu respeito e eles começaram a me enxergar como figura pública. Embora não tivesse mudado o número de seguidores, de repente eu virei assim, eu comecei a ver no Twitter as pessoas falando de mim em terceira pessoa, o que pra mim era muito estranho em público, assim, ah, porque a Noemi Nicoletti falou isso, a Noemi Nicoletti fez isso, os filhos da Noemi Nicoletti isso, eu virei a Noemi Nicoletti. Isso pra mim foi muito estranho. Porque antes as pessoas só falavam comigo, ou no máximo me tagando, porque era um amigo meu falando algo que dizia respeito a mim. E agora eram estranhos, completos estranhos, falando a meu respeito, assim, em terceira pessoa, e não necessariamente sobre o meu livro, mas sobre a minha vida pessoal, sobre as minhas opiniões. Chegou ao ponto que uma moça me escreveu uma mensagem privada, eu ainda não estava totalmente ciente dessa mudança que houve na percepção pública, e ela me escreveu perguntando, alguma coisa sobre da ficção cristã, como que se relaciona, e eu dei uma resposta, assim, bem improvisada, assim, sem ligar para regra de digitação, sabe aquela resposta rápida, assim, eu penso isso, não foi nada refletido, até aí tudo bem. E aí, alguns dias depois, saiu um post com ela me citando de forma oficial, falando, segundo a autora Noemi Nicoletti, a ficção cristã, e fez um post, um carrossel com a minha frase. E aí eu fiquei assustada. Graças a Deus não saiu nada de ruim ali, mas sabe quando você dá uma resposta que você não tá pensando no olho público, nas interpretações que outras pessoas podem dar? Foi uma resposta pessoal. Então, realmente, a gente começa a refletir mais sobre o que você fala, o peso da responsabilidade, que de repente as pessoas estão enxergando ali, não você como só pessoa, mas você é autora de ficção cristã, publicada por tal editora, então existe um peso de responsabilidade muito grande, muito maior ainda. E cambada de gente interesseira. Fogo! Eu estou em choque. Olha, mas tu. Não, isso, desculpa, fora as pessoas que começam a achar que você de alguma forma tem um poder
para fazer ela ser publicada também ali na editora, que não é o caso, nós somos apenas autores, né? Nós não somos editores, não somos. Então começa a chegar muita gente assim, você pode divulgar isso, você pode fazer isso, você pode levar o meu livro para a editora, você pode fazer ser publicado. E eu não. O pessoal me pergunta como é que foi a minha jornada de publicação. Foi uma jornada tão complicada que eu demoraria horas para contar. Então, e cada caso é um caso. O meu caso foi completamente diferente de todas as outras pessoas que eu conheci. Então, enfim, tem todas essas questões. Dá vontade às vezes de fugir um pouquinho, de se reservar. Eu, Mas. eu acredito que sim, É. tanto que agora, puxando para os teus livros, tu costumas então, porque tu disseste que tens muitos comentários, só que alguns nem sequer são acerca dos teus livros, são mesmo acerca ou da tua família, dos teus filhos, que eu acho que isso ainda toca se toca É. família, toca num tema muito, muito sensível. Tu costumas então ler muitas das reviews ou das resenhas, por exemplo, que fazem dos teus livros, já que tudo está na internet e qualquer pessoa tem acesso a comentar, a ler, obviamente, a comentar. Eu nem sei se toda a gente lê, às vezes. Eu também fico a pensar se realmente lê. Mas como é que tu lidas então com essas coisas que não são tão positivas e de que modo é que tu pensas que isso pode interferir ou não na opinião, de quem ainda não conhece a tua escrita? É. Eu Prejudicar tenho, até. eu tenho fases de ler mais comentários e fases de não ler os comentários. Eu tenho que estar bem, mas eu gosto de ler as resenhas, especialmente de um novo lançamento, para saber como é que ficou a percepção pública, né? Se alguma coisa de repente escapou que está transmitindo uma coisa que não deveria transmitir, ou que não está sendo bem entendido. Enfim, então eu gosto de ler. Mas eu tento não levar as críticas, tipo, individuais como sendo uma realidade. No começo, eu acho que todo autor, quando é iniciante, meio imaturo, leva todas as resenhas pro coração. Tanto as super elogiosas, nossa, eu sou um gênio, meu livro é transformador, quanto as resenhas negativas, meu Deus, meu livro é um lixo, eu não presto. Até que você começa a entender que todo livro, toda obra, pode ser o melhor a que você considera a melhor obra do mundo, um clássico de gerações, o que for. Você vai entrar lá, você vai encontrar centenas de comentários odiosos, comentários assim, de ódio puro, de pessoas que claramente não entenderam, ou que até entenderam, mas que têm valores e opiniões totalmente controversas. Então, para tudo que foi escrito, você vai ter pessoas que vão adorar e vão ter pessoas que vão odiar. Claro que a gente deve levar a sério, inclusive o leitor, tanto o autor quanto o leitor, quando tem, tipo, a cada duas resenhas, uma é falando não entendi tal parte, ou essa parte me parece uma romantização de tal coisa. Tem que ser levado a sério, mesmo que não tenha sido a intenção do autor. Se de cada dois, um tá achando isso, então tem um problema grave. Mas quando é uma resenha ou outra, assim, entre centenas de que interpretaram daquela forma ou têm opiniões diferentes, não tem como levar isso pro coração, não dá pra levar muito a sério. As pessoas simplesmente têm interpretações diferentes. Sobre o medo do que vai causar nos leitores, eu sinceramente eu não tenho. Esse suspiro foi pessoal, foi mesmo tipo, oh gente, eu já nem sei o que é É que é porque dizer. porque eu já passei por essa fase de ficar preocupada, né? Uma crítica que tem com, acho que a crítica que eu tenho recebido de forma mais frequente, não é muito comum, mas acontece, é de que meus livros não são cristãos o suficiente. Eles não são cristãos o suficiente, e eu Ai, gente, entendo poupem-me. Poupem-me a mim, poupem a Noemi, poupem-se a vocês também. Deus vos abençoe. Amém. Pronto. Na minha opinião, da minha perspectiva do que eu pretendo para os meus livros, às vezes eu fico até com receio de estar pesando demais no sermão, vamos dizer assim. Porque eu sempre tenho algum momento que tem alguma coisinha muito explícita. Mas eu tento escrever os livros de forma mais natural possível. Eu sempre falo, a minha intenção nunca é escrever uma ficção cristã, no sentido, nunca tenho esse intento, essa intenção de fazer algo que seja uma pregação, que seja aquele tipo, que nem a gente costuma ter esses filmes cristãos que são do começo ao fim, pregação, pregação, pregação. Tem o seu espaço, tem gente que gosta, não tem problema, mas eu, como autora, não é o que eu busco. Eu busco escrever uma boa história. E eu confio que a minha perspectiva de seguidora de Jesus vai fazer com que a minha perspectiva na escrita também vá trazer os valores, vá trazer de uma forma, mesmo que seja implícita. No caso dos meus livros, elas não são totalmente implícitas, elas têm momentos muito explícitos, porque eu senti que coube ali na história, né?
Mas nesse caso, então, por eu já ter recebido algumas vezes essa crítica, no começo eu ficava preocupada com isso. Eu ficava assim, gente. Aí eu ficava, quando eu ia escrever qualquer coisa, eu ficava, ai meu Deus, será que isso não tá cristão o suficiente? Até que eu falei, eu não posso me deixar levar por esses comentários, porque iria contra a minha paz de espírito, iria contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu enxergo como boa literatura, no meu caso, como autora. E, e se isso vai influenciar outros leitores, provavelmente outros leitores vão falar: ah, não, eu quero um livro mais cristão, e tá no seu direito. Eles podem querer um livro que seja mais explicitamente, assim, do começo ao fim, aquela mensagem clara. É, Ao mesmo tempo, eu penso mais, isso é muito da expectativa do leitor. E eu entendo esses leitores como leitores que não estão acostumados com ficção em geral. São leitores que só conhecem livros de não ficção, ou então só leram até hoje livros que são muito. Esse tipo de leitura, tipo aquele filme, né? Deus não está morto. Esses filmes que são bem assim, do começo ao fim, uma moral da história, uma discussão com o professor sobre ateísmo, ou enfim. Então, essas críticas eu vejo mais como partindo da expectativa do leitor. Por exemplo, Sons de Ferrugem e Eco de Borboleta, eu já tive muita a crítica de que é um livro muito juvenil. E aí eu tenho que dar risada porque é um livro juvenil. Ele foi escrito para ser um livro juvenil. Tem pessoas que não são jovens que gostam? Tem muitos. Mas ele foi escrito para ser um livro juvenil. Então, muitas das críticas partem da expectativa do leitor. E a gente tem, como autor, a gente tem que respeitar o espaço do leitor de se sentir assim. Alguns falar que estão com muita raiva da protagonista. No começo eu achava isso muito estranho, o pessoal com um ódio mortal. E depois eu comecei a enxergar como, nossa, essa pessoa tá tão envolvida na leitura, ela se sentiu tão como se aquilo fosse real, que desperta esses grandes sentimentos nela. Então eu, como autora, não posso levar isso de forma pessoal, eu tenho que enxergar que esse é o espaço dela como leitora, de odiar o personagem. Assim como eu tenho raiva de personagens de livros que eu leio também. E isso faz parte de livros clássicos, ótimos, maravilhosos, aclamados, mas que me causaram, me geraram esse tipo de sentimento. E é isso. E o que faz tu teres a certeza de que, olha, missão cumprida, era isso que eu pretendia e eles chegaram lá. Mas olha, É. nos dias de hoje, tu consegues perceber que o próprio escritor tem que se fazer valer pelas redes sociais, É. e também digo redes sociais e digo blogs também para ter o seu pão de cada dia. Ou seja, qualquer escritor gostaria de ter a sua escrita reconhecida, lançada ao mundo, mas lida lida com situações e lida com pessoas tão diferentes e depois ter que estar exposto às redes sociais, ter que se valer por isso, ter que se valer por essa imagem. Ahm, Tu não sentes que às vezes o escritor sente-se um bocadinho mais sozinho Sim, e não. e Eu vou falar. incompreendido? Sim, e não. Ou sou eu que Por sou um, muito melancólica para isto? por um lado, eu não sou uma pessoa, eu não sou influencer. Nunca fui influencer. Nesse sentido, assim, eu não sou blogueirinha, sabe assim, eu de sessão de fotos, de gostar de fazer TikTok, vídeo de dancinha, nunca fui esse tipo de pessoa, não gosto. Tenho meus momentos de querer ficar. Às vezes eu passo meses sem postar nada, na verdade. Não sou de reter público, eu sei que tem autoras ótimas que são desse tipo, eu sei que tem autoras que são primeiramente influencers e depois autoras, cada um tem sua história. E às vezes eu fico frustrada assim, eu falo assim, nossa, poxa vida, eu quero só escrever, eu não quero ter que me expor nas redes sociais, eu não quero ter que fazer vídeo de dancinha ou usar o áudio do momento para poder cativar as pessoas, para poder o algoritmo entregar o meu conteúdo para os meus próprios leitores que querem saber de mim. E às vezes eu me sinto quase que obrigada a ter que fazer alguma coisa assim. Raramente faço, mas às vezes eu falo, vamos fazer esse vídeo aqui só porque eu preciso divulgar isso daqui e eu quero que chegue nas pessoas. Mas, por outro lado, isso sempre foi a realidade dos autores, não das redes sociais. Mas eu lembro em que ano que foi? Faz mais de 10 anos. Quando eu fui trabalhar na Feira do Livro de Frankfurt e o tema era Brasil, então vieram muitos autores brasileiros. E eu não era escritora na época. E eu ouvi autores conversarem, eu fui lá trabalhar para acompanhar os autores, ajudá-los a chegar nos lugares que eles precisavam chegar. Eu vi os autores conversando assim: se você não estiver em todos os eventos, em todas as feiras, você vai ser esquecido. Você lembra de não sei quem?
Se ele não tiver, ele parou de ir, ninguém faz falar dessa pessoa. Tem que estar em todos os eventos. E eu ouvi de um editor na época falando assim: olha, dificilmente algum dia você vai ser publicada. Ele falou para mim. Porque, como autor iniciante morando fora do Brasil, você não vai ter como estar nos eventos, como fazer os lançamentos, como ir, enfim, nas livrarias. Então, não tem como. O que mudou foi a pandemia. A pandemia abriu a porta para essa divulgação digital. A outra coisa, então o autor sempre teve que estar exposto. Claro que a gente vai falar assim, ah, mas você acha que. Aí vai falar um autor clássico, ele vivia nessas feiras. De alguma forma ele foi descoberto, mas essa era a realidade de 99% das pessoas, dos autores. Mesmo esses que a gente acha que eram grandiosos demais para estar em eventos, eles estavam em eventos, eles estavam na mídia, eles estavam fazendo alguma coisa. Claro que existia um suporte muito mais, acho que é maior em relação a quando você aparece na TV, quando você aparece numa rádio, você vai ter ali alguém que vai estar te orientando, alguém da equipe da editora que vai acompanhar, vai saber que tipo de repórter que vai te entrevistar, qual que é a direção. Quando você está na rede social, você está fazendo sentido assim, você está fazendo seu próprio marketing, sua própria exposição. Mas isso também gera oportunidades, né? A outra oportunidade é que, de repente, não necessariamente é o conteúdo que eu vou fazer sobre o meu livro vai fazer ele vender, e sim uma adolescente de 14 anos, lá do interior da Paraíba, vai criar um vídeo no TikTok que vai viralizar e isso vai fazer o livro se vender. Aconteceu, por exemplo, um caso com o livro do C.S. Lewis, o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que no Brasil já tinha sido publicado por várias editoras ao longo de décadas, mas não era um livro muito conhecido, muito vendido. E a Thomas Nelson também lançou esse livro. E na época das eleições, rolou uma fake news, na época da pandemia, rolou uma fake news de que existia dentro do Cartas de Diabo a Seu Aprendiz um trecho lá que parecia que estava sendo falado sobre as vacinas do Covid. Aí criaram um texto e falaram que é do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o que era uma fake news absurda. Mas, por causa disso, até hoje, esse livro figura na lista dos best-sellers, porque as pessoas foram comprar para ler esse livro que tinha esse conteúdo tão controverso. Se o C.S. Lewis fosse vivo ainda, ele ia-vos agradecer tanto. Opa, pelo amor de Deus. Então, são coisas fora do nosso controle que fazem o vídeo viralizar, né? Então, eu conheço várias amigas que os livros delas também começaram a vender bastante, não por causa do conteúdo delas, mas de outros leitores, de outras pessoas. É o que eu falei, pode ser uma adolescente lá do interior da Paraíba, uma pessoa que você não faz ideia, que você não conhece, que também não necessariamente seja famosa, mas o algoritmo gostou dela por algum motivo e entregou o conteúdo para milhares de pessoas. Lá está. Agora virou a melhor publicidade boca a boca. Olha, que conselho é que tu deixas para quem está a começar no mundo da escrita? Uma pessoa que sonha ter o seu livro lançado, mas que, por exemplo, sofre com muita ansiedade de saber que tem que se valer, fazer valer pelas redes sociais para o conseguir. Mais que um conselho, que palavra de alívio é que tu gostarias de deixar para essa pessoa? Primeiro, é não se focar tanto em alcançar um público. Isso eu sei que eu acredito que é o que gera mais ansiedade, mas para quem está começando, o seu objetivo primeiro é começar. É conseguir escrever um livro, um bom livro, uma boa história. E isso envolve muitas etapas diferentes, né? Você tem que escrever seu primeiro rascunho, você tem que deixar aquele rascunho descansar, você que tem que começar a estudar mais técnicas literárias, né? Existem técnicas também, não é só inspiração como aparece nos filmes. Então você pode estudar sobre escrita criativa, você pode mandar para algumas poucas pessoas de confiança, tentar levar a sério os comentários, não levar para o coração como sendo algo negativo as críticas, mas sim se valer dessas críticas, reescrever, editar, aprender um pouco de autoedição. E eu recomendaria até mesmo o caminho da autopublicação para começar. Você vai conquistando seu público uma pessoa de cada vez, se focando em cada pessoa que está sendo abençoada por aquela história. Nós cristãos temos essa vantagem, que não é só apenas a questão financeira, porque essa questão demora, é um longo processo para chegar. Mas a questão de você estar trazendo um impacto eterno na vida das pessoas, né? Às vezes uma questão ali que às vezes você nem faz ideia que aquilo ali vai fazer diferença na vida das pessoas, você começa a receber mensagem de uma, duas pessoas, três pessoas que foram impactadas por aquilo, e você fica assim, nossa, eu nem tinha planejado, glória a Deus, isso foi agir de Deus ali que derramou graça para que isso acontecesse. Então você vai conquistando seu público devagarinho.
Existe um boato de que você precisa ter milhares de seguidores para ser publicado por uma editora, o que também não é verdade. Claro que pessoas que têm milhares de seguidores, às vezes têm a vantagem de ser publicado por nem sempre apenas por mérito, ou de ser visto pelos editores, porque é difícil você conseguir chegar, fazer o seu manuscrito chegar ao editor. Mas o que nós temos visto, por exemplo, agora, neste momento, tudo é uma questão de timing. Na época que eu fui publicada, ficção cristã não era um gênero que as editoras publicavam, muito menos, inclusive as não cristãs. As cristãs, desculpa, inclusive as cristãs. Elas não estavam publicando ficção no Brasil. Porque não era o momento, porque não tinha público, porque não tinha conhecimento. Então, nós entramos agora numa fase de ser publicado novamente ficção cristã. E eu tenho visto que as editoras não necessariamente estão procurando números, eles estão procurando mais qualidade do que números. Mas a dificuldade é fazer esses livros chegarem até o editor e fazer o editor ler. Para isso, eu recomendo a autopublicação, porque isso gera um burburinho ali entre leitores, vai chegando influenciadores, alguns influenciadores vão ler, e quando eles divulgam, as editoras estão de olho. Elas estão em busca no momento de ficção cristã e elas vão dar uma olhada no seu livro, então você tem mais chances. Por isso que eu recomendo esse caminho da autopublicação. Não é um caminho rápido, e eu dou graças a Deus por isso. Hoje em dia eu dou graças a Deus por isso. É difícil, foi muito difícil passar, eu quis atalhos várias vezes, mas hoje eu dou graças a Deus por não ter sido publicada no início, porque eu passei por um processo de maturação, de saber lidar com o público, de saber, de também com a minha escrita, foi amadurecendo com o tempo, de reescrever até você chegar naquele ponto que realmente está pronto para ser levado ao público. É uma pena quando alguém consegue algo, mas ainda não tem a maturidade para lidar e depois aquilo ali vai se acabar, né? Você vai ser publicado e tanto não vai ser vendido, quanto você vai talvez fazer coisas que vão te prejudicar futuramente. Então, tudo tem seu tempo, o tempo de Deus é o melhor. Eu tenho plena confiança disso, plena convicção, como alguém que já recebeu muitos nãos, muita rejeição, muito tempo de ser ignorada, de implorar para uma pessoa ler meu livro, por favor, lê meu livro. E a gente vai muito atrás daqueles que a gente admira, né, dos famosos. Muita gente vai me pedir, por favor, leia meu livro. Eu gostaria, gente, eu gostaria de ler o livro de todo mundo, mas até das minhas melhores amigas mais próximas eu ainda não consegui terminar de ler todas. Porque é muita coisa, muita informação, e nós somos só num mar de livros, num mar de informações. Nós temos que estar cientes disso também. E por isso nós temos que nos focar no foco individual, assim, naquele indivíduo, uma pessoa que você está fazendo a diferença na vida. Foca nisso e caminha a sua jornada, que é muito importante. O Entre Linhas contou com a participação especial de Noemi Nicoletti e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.